Bom dia, meus amigos. Hoje nós vamos conversar um pouco de projeto mecânico, sobre ajustes e tolerâncias. Nós vamos conversar um pouco. Inicialmente vamos falar sobre instrumentos de medição, precisão, e aí nós vamos embarcar aí em dois livros que eu vou apresentar para vocês. Primeiro é o Máquinas, formulário técnico do Casillas, muito útil para quem trabalha aí com mecânica, reparo de máquinas. O pessoal técnico usa bastante. Nós vamos usar principalmente esse aqui, que eu usei na faculdade, no quarto ano de engenharia mecânica, que é Princípios de Engenharia de Fabricação Mecânica, Tolerâncias, Ajustes, Desvios e Análise de Dimensões. Nós vamos conversar um pouco sobre tolerâncias, como usar essas técnicas em projeto mecânico. E eu preparei aqui alguns materiais para a gente começar a conversar. Segue aí. Passar rapidamente aqui os dados dos livros. Então esse aqui é o Máquinas, formulário técnico, A.L. Casillas, da editora Mestre Joe. Livro muito útil para o pessoal que tem uma tornearia e mexe com reparos de nível técnico. Uma boa referência. Esse outro, Princípios de Engenharia de Fabricação Mecânica, coordenação de Rosalvo Thiago Rufino, e os autores, os professores Oswaldo Luiz Agostinho, Antônio Carlos dos Santos Rodrigues, João Lirani. E o título do livro, Tolerâncias, Ajustes, Desvios e Análises Dimensionais. Da editora, deixa eu ver, editora Edgar Burhani. Bom, aqui na introdução do livro, ele já vai explicar que com a industrialização, com as revoluções industriais, foi necessário pensar em um sistema que você pudesse produzir de uma forma que não fosse por ajuste de conjunto. Antigamente você fazia uma roda, depois você ia fazer um eixo, você fazia o eixo exatamente sobre medida, de acordo com a medida daquela roda. Se você precisasse trocar a roda, você iria ter que precisar, talvez, de trocar o eixo também. Eles não tinham uma coisa chamada intercambiabilidade. Hoje é tão corriqueiro para a gente que tem um automóvel, por exemplo, a gente simplesmente troca uma peça do carro, só escolhendo a peça correta, ela simplesmente se desmonta uma, monta outra, e você não é necessário fazer nenhum ajuste, nenhuma calibração. Isso foi necessário para que houvesse a Revolução Industrial e uma produção seriada para possibilitar um barateamento da produção. Aí começou-se a aparecer, então, o conceito de tolerâncias, onde eu vou ter uma peça que vai poder ser fabricada com uma dimensão máxima e uma dimensão mínima, me dando aqui um intervalo que nós vamos chamar de zona de tolerância. Aqui nós já estamos na parte 2 do livro, mas nós já vamos ir direto falando que uma montagem pode ter 3 situações. Duas peças montando uma na outra, elas podem ter tolerâncias que vão ter 100% de montagem com folga, ou uma montagem indeterminada, que seria um lote de peças montaria com folga, o outro lote de peças montaria com interferência. E a terceira situação é uma montagem com interferência, significa que precisaria de um esforço mecânico para montá-las. Aqui eu tenho já um exemplo de uma medida 25F7.
uma outra, 25H8. 25 menos 1/10 ou mais 15 centésimos. Então você vê que tem um intervalo aqui de 25 centésimos da menor peça para a maior peça. Eu prefiro essa anotação, porque ela é mais intuitiva, mais fácil de usar. Então, quando eu projeto uma máquina, eu já vou utilizando numericamente dessa forma. Mas muitas vezes a gente se depara no comércio com algumas ferramentas em que a designação vem assim. Então isso aqui existe foi criado para facilitar, na verdade, algumas coisas, como por exemplo, aqui está um alargador. Não sei se vai dar para ver. Está um pouco apagado. Deixa eu tentar melhorar aqui. Observem que aqui tem um Hzão 7. Ele foi feito com aço rápido M2. Os outros códigos eu não sei. Ele tem um diâmetro nominal de 10 milímetros. Então ele vai produzir um furo calibrado com a precisão de 10 Hzão 7. Porque eu sei que esse Hzão 7 é uma tolerância do furo e não da ferramenta. Porque se fosse da ferramenta, seria Hzinho minúsculo, H minúsculo, Hzinho 7. Então, se ele está designado letra maiúscula, é porque ele vai produzir um furo com a precisão Hzão 7. Então, nós vamos agora, com o livro, tentar entender de onde vem essa numeração, que às vezes confunde a gente, né? Porque você pode ter esse alargador 10 milímetros de diâmetro nominal, mas com vários tipos de precisão. Pode ser outros. Então, quando você vai comprar, você tem que saber exatamente qual que você precisa para montar. Essa aqui vai gerar uma montagem. O Hzão 7 vai ser um furo base. E aqui eu vou montar pinos. Eu estou com um catálogo de um fornecedor aqui perto de minha casa, onde eu compro bastante. Carol Fix. Eles têm muitos elementos mecânicos que seguem normas. Pino elástico, por exemplo, segue a norma DIN 1481 ou a ISO 8752. Bom, mas aqui eu queria mostrar uma coisa para vocês. Aqui eu estou no catálogo, na página do pino cilíndrico. Ele está falando que a tolerância dele, olha só, ele tem a superfície retificada e ele segue a norma ISO e a tolerância dele é M6. Então você vai usar uma ferramenta que vai gerar um furo Hzão 7 e a sua segunda peça vai ter uma precisão M6. É isso que eu espero ajudar um pouco a vocês a começarem, vocês que não estudaram engenharia, a começar a compreender de onde vêm essas letras. Vocês imaginam se tivesse que numa ferramenta dessa gravar numericamente essa precisão, mais ou menos não sei quantos centésimos, mais ou menos não sei quantos, seria inviável. Por isso usa-se isso, essa nomenclatura. Aqui eu tenho um macho M8. Vocês observem que está aqui a designação dele. Ele é feito com aço rápido. Aqui eu tenho uma dúvida. Se alguém puder me corrigir se eu estiver errado, eu não sei porque aqui o Hzão está do lado direito, está depois do número, tá? Mas vamos considerar que ele vai gerar para mim uma precisão de Hzão 6. Ou Hzão 5, não sei, não está muito nítido. Acho que é Hzão 6. Isso quer dizer o quê? Por que a letra maiúscula? Porque ele está falando da tolerância da rosca que ele vai produzir, não é a tolerância da ferramenta, é o mesmo caso do alargador. Então ele vai ser um furo base. Ok? Outro exemplo, aqui tem o outro macho,
também designado aqui com, esse é um M10, tá aqui a precisão dele, Hzão 6. Volto a dizer para vocês, se eu tiver errado, vocês me corrigem aí. Deixa nos comentários as observações. Ele segue a norma DIN 352, no caso desta ferramenta. É um joguinho de marcho manual. Outro exemplo, vou comprar aço de um fornecedor, está aqui uma nota fiscal. E olha só na nota fiscal. Aço SAI 1045 trefilado Hzão 11. Bom, esse Hzão aqui é o seguinte, o sistema de nota fiscal não coloca letra minúscula, mas é para ser Hzinho 11, tá? Aqui está errado porque é só uma questão sistêmica, mas como é um aço trefilado redondo, maciço, eu sei que essa medida é a medida externa. Então, essa precisão que o fornecedor vai me fornecer, esse material, vai ser de 111,6 Hzinho 11. Isso eu consigo ir na tabela e ver numericamente qual é a precisão que eu vou ter para esse diâmetro. No caso aqui está quebrado porque isso aqui é de 4 polegadas. Se você fizer a conta, você vai chegar nesse número aqui. E daí todo o código dele, e o preço, e assim por diante. Então isso aqui é uma outra exemplificação de que quando a gente compra matérias-primas, principalmente o trefilado, você pode escolher. Poderia ser, por exemplo, Hzinho 8, mais preciso. Eu uso ele numa fabricação real minha. Vamos seguir exemplificando para vocês. Aqui alguns exemplos de peças normalizadas que seguem normas. Um anel elástico interno, rolamentos. Eles seguem normas. Vocês não precisam se preocupar com a precisão de fabricação desses elementos mecânicos. Mas você precisa se preocupar com o alojamento deles, a instalação deles. Aqui uma chaveta e assim por diante. Existe uma infinidade de elementos de máquinas que nós podemos usar para construir as nossas máquinas. E existe o projeto mecânico para fazer uma produção seriada. Para você viabilizar uma produção seriada, você precisa desenhar e estipular suas tolerâncias. E o fornecedor precisará cumprir essas tolerâncias para que você possa, na linha de montagem, montar sem problemas, sabendo que tipo de montagem que você vai querer. Se é com folga, se é com interferência e assim por diante. Aqui eu tenho mais exemplos de peças normalizadas. Tenho molas para estampo, aqui pino cilíndrico, em parafusos. Eles seguem normas, como por exemplo, o pino. Esse aqui no caso é um 14 milímetros. Nós vimos no catálogo que ele tem uma precisão de M6. Deixa eu posicionar corretamente aqui. Esse paquímetro ele não tem a precisão milesimal, é só até centésimo, mas vocês observem que o pino vai ser um pouco maior do que o nominal dele, para que ele entre com uma certa interferência, para ele não ficar frouxo, né? Para ele não ficar com folga. Nós vamos conversar também sobre os aparelhos de medição. Eu só vou reposicionar a máquina. Nós vamos usar também o quadro. Bom, moçada, como nós vamos trabalhar com precisão, nós vamos precisar de instrumentos dedicados para
esta aplicação. Então, nós temos vários equipamentos de metrologia e que eu gostaria de passar um detalhe para que você possa adquirir sabendo escolher tecnicamente o teu aparelho. Tá? Eu quero principalmente falar a diferença entre precisão e exatidão. Aqui eu estou com um micrômetro interno de 25 a 50 milímetros. Vocês podem observar que aqui ele está me dando uma precisão de 1/100, ok? Então, eu tenho o nônio e aqui eu vou conseguir fazer a leitura e com essa leitura eu alcanço a precisão de 1 em 1/100. Nesse caso deste aparelho, um micrômetro, ele vem de micrômetro. Ele deveria ter a precisão de milésimo de milímetro. Esse caso desse aqui não tem. Ele deveria ter mais um outro nônio aqui para eu conseguir ganhar o terceiro dígito do milésimo. Observe que eu já falei sobre micrômetro. Nós vamos ter que introduzir esse conceito, porque no livro as tabelas estão em micrômetro. Bom, legal. Então eu já falei da precisão. Esse aqui tem uma precisão de 0,01 milímetros. Bom, o funcionamento do aparelho eu não vou me ater. Eu acho que as pessoas já devem conhecer essa parte. Não é esse o objetivo do livro. Aqui está um calibre. É outra informação muito importante, porque os calibres têm tolerância também. Observem uma coisa importante, que na metrologia, este calibre aqui, que ele tem um diâmetro calibrado aqui interno, tem a superfície espelhada, ele marca aqui, ó, 24,995 milímetros. Só que essa medida é a 20 graus. Se tiver um pouco mais quente o dia, essa medida vai aumentar, e se tiver mais frio do que 20, vai diminuir. Isso é usado principalmente para você calibrar esse tipo de aparelho, porque ele, nesse caso aqui, ele tem uma chavinha para você fazer, vamos dizer assim, o zeramento dele, usando o calibre. Puxa, e se esse calibre aqui, ele é um calibre de precisão, você imagina como a zona de tolerância dele é pequena. Olha lá, de novo eu falei zona de tolerância, que é um conceito que nós vamos ver no livro. É muito importante. Então aqui está um calibre, nós vamos falar sobre calibre também lá nos níveis de tolerância, qualidade de trabalho. Aqui um calibre de folga. Eu tenho várias dimensões. Este equipamento aqui também tem uma determinada exatidão. Então veja que ele está me dando às vezes de 5 em 5 centésimos, às vezes ele pula na casa de 1/10. Mas mesmo um aparelho assim, ele não é totalmente perfeito. Aqui talvez não me passe, olha aí. Ele aqui está 1/100 diferente. Se eu medir em outro lugar, talvez mude, 2/100 de diferença. Então vocês têm que entender que os aparelhos de medição também tem uma tolerância. Para essa tolerância de aparelho de medição, a gente chama de exatidão. Vamos lá, vamos tentar entender isso na prática. Então está aqui outro exemplo de calibre. Tá? Existem muitos tipos. Tem os calibres passa, não passa, para rosca, para furo, para eixo. Muito úteis também para produção seriada, onde você controla sem equipamento de medição. Voltando a esse conceito de exatidão, esse aqui eu tenho então uma escala que vai me dar a casa do centésimo. E qual seria então a exatidão? O que eu recomendo para vocês é ir atrás das informações técnicas do fornecedor para você receber dele, porque é uma obrigação do fornecedor do equipamento de fornecer qual é a exatidão do equipamento. Aqui no caso eu vou considerar 1/100 de exatidão. Ele tem uma precisão de 1/100 e eu vou considerar uma exatidão de 1/100.
Então, vamos fazer aqui uma anotação, um exemplo, ok? Se eu fizer uma medida dele e eu tiver assim, um diâmetro interno de 22,75. Legal, ele me dá uma precisão até a casa do centésimo. Só que como ele tem, aqui eu vou ter a casa então, aqui a precisão é de 0,01 milímetros. Só que como eu tenho uma exatidão de mais ou menos 0,01, isso aqui no caso é a minha exatidão. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que essa medida, na realidade, pode ser 22. 22,74, mas ele também pode ser até 22,76. Então isso quer dizer que quando eu faço uma leitura num instrumento desse, não necessariamente aquela informação que ele está te dando é totalmente verídica. Existe um erro nela. Então você tem que saber disso na hora de comprar o seu equipamento, dependendo do trabalho que você quer executar, saber escolher. Porque senão você vai comprar um equipamento, às vezes até mais em conta, e não vai ter a precisão que você precisa. Vamos dar um outro exemplo aqui com esse outro aqui. Esse aqui é o mais comum. A primeira coisa que eu faço para selecionar um equipamento de medição é a marca. A marca para mim quer dizer muito, é o que vai me dar precisão e durabilidade. Esse no caso eu comprei quando eu tinha algo em torno de uns 15 anos de idade. Está calibrado até hoje, não sinto nenhuma diferença. Mas você entrando no site do fornecedor, do fabricante, você vai encontrar que no caso desse paquímetro, vamos dar um exemplo aqui, ele tem uma exatidão, vamos dizer assim, ele tem a precisão de 0,05 milímetros e a exatidão de 0,05. Não necessariamente eles são iguais, tá? Coincidiu nos dois aparelhos, mas não necessariamente são iguais. Então quer dizer que se eu fizer uma medida com esse aqui e pegar uma medida assim, 53,7, vamos falar aqui 75. Na realidade, ele pode ter uma tolerância de medição e ele pode estar entre 73,70 e 53,80, que é exatamente o mais menos 0,05 de exatidão. Ok? Bom, fique esperta com essa informação também. No caso desse outro modelo, eu tenho uma precisão de 1 centésimo e eu tenho uma exatidão de mais ou menos 2 centésimos. Então vamos pegar aqui um exemplo de medida, esse aqui, 51,63. 41,63. Essa é a informação que ele está me dando.
mas como ele tem uma exatidão de mais ou menos 0,02, essas informações então podem estar nesta zona de tolerância 41,61 e 41,65. Essa aqui é o intervalo onde que a medida real da peça está. Mas eu posso garantir para vocês que quando o instrumento está calibrado, de boa marca, você trabalha com a informação que ele está te informando, que você vai chegar num bom trabalho. Mas observando, se, por exemplo, você precisasse de trabalhar na casa do milésimo de milímetro, esse equipamento não dá conta. Ele precisaria de um outro equipamento, talvez um micrômetro que tivesse a escala com exatidão de pelo menos 1 milésimo de milímetro. Aqui na página 12 do livro, nós podemos ver uma representação de um furo e aqui 4 situações de um eixo que seria montado nesse furo. Observem que rachurado eu tenho a minha zona de tolerância. Então eu tenho como ter um eixo menor ou um eixo maior quando ele tenha o seu maior tamanho. Então, sempre pensando aí numa produção seriada, as peças estarão situadas entre o valor mínimo e o valor máximo. Aqui vocês podem observar que também é outra representação do eixo, porém... mas aqui no furo você também encontrará a zona de tolerância do furo. Nesse primeiro caso, vocês observem que esse é um ajuste móvel. Sempre esse eixo vai entrar com folga. Mesmo se ele tiver uma dimensão máxima e o furo tiver uma dimensão mínima, ainda vai restar um espaço e isso aqui vai possibilitar uma montagem com folga. Já nessa segunda situação e na terceira, aqui são ajustes, né? Você define as medidas de tal forma que você caia nessa situação. Não é uma situação muito aplicável numa produção seriada, porque vocês já vão entender. Então, você vai ter um momento que você pode ter um diâmetro mínimo do eixo em que ainda vai sobrar uma folga. Então, uma determinada peça pode montar com folga, mas uma outra determinada peça pode montar com interferência. Vocês observem que tem aqui um campo de coincidência em que pode gerar esse ajuste indeterminado. Pensando numa produção seriada, imagina que você fez 100 peças, 100 eixos e 100 peças que tem o furo. Vamos dizer que 50% monta com folga e 50% monta com interferência. Isso para uma produção seriada não é muito interessante. Aqui é a mesma situação, porém um pouco deslocado aqui o eixo, né? Ele vai ter mais interferência quando ele tiver interferência. E ele também poderá ter folga. Observem aqui. Eu tenho um diâmetro máximo do furo e eu posso ter um eixo menor, então vai ter folga. Não é legal essas duas situações quando a gente quer uma determinada montagem, ou com folga ou com interferência. E aqui é uma montagem que vai ter 100% de interferência. Então a gente pode determinar as tolerâncias das peças para ter 100% de montagem móvel ou 100% de montagem prensada, com interferência. Observem que, por mais que o eixo seja mínimo e o furo máximo, eles ainda vão se interferir.
o eixo continua sendo maior que o maior furo. Ok? Então esse é um conceito que vocês precisam de saber, porque é um primeiro passo para você poder escolher as tolerâncias das suas peças. Aqui é a mesma coisa, uma forma diferente de mostrar, um ajuste móvel. Você vê que sempre vai ter uma folga, dois indeterminados e um outro prensado, montagem por interferência. Bom, na página 14 do livro a gente já encontra aqui os diâmetros fundamentais. Aqui existe um embasamento matemático da onde surgiu. Existem as séries calculadas, existe uma certa matemática. O cara que fez isso é o Charles Renard, não sei exatamente como pronuncia, mas existem as séries e que geraram os diâmetros fundamentais 0, 1, 3, 6. Esses números têm um porquê, eles vão até 500 milímetros, tá? Já vamos direto para uma tabela para ver onde que eles estão. Vou pegar aqui uma tabela, que é essa daqui. É uma tabela de tolerâncias fundamentais. Aqui estão os diâmetros de 0 a 1, de 1 até 3, de 3 até 6. Se eu tiver, por exemplo, um diâmetro 3, eu vou pegar essa linha aqui, que esse aqui é até 3. Aqui é um pouquinho maior que 3 até 6. Um pouquinho maior que 6 até 10. E olha que interessante, tá aqui esses números, né? 1, 3, 6, 10, 18, que vem daquela matemática que está na página 14. Existe um porquê dos números lá na tabela. 1, 3, 6 e assim por diante, até diâmetro de 500. Então nós vamos trabalhar com essa metodologia até diâmetros de 500. Acima de 500 tem uma outra metodologia para cálculo das tolerâncias. Não vou aprofundar em todos esses detalhes, mas aqui já tem uma tabela onde tenho aqui as tolerâncias fundamentais de acordo com o diâmetro e com relação à qualidade IT. Isotolerância, que varia de 0, 1, 0 e vai de 1 até 16. Quanto menor o número, mais preciso. Quanto maior o número da qualidade do trabalho, entenda a qualidade aqui, a qualidade da usinagem. Quanto maior, mais impreciso, mais grosseiro é o acabamento. Por exemplo, aqui um perfil trefilado, está aqui na casa dos 5, 6, 7, 8, até 11. Já um perfil laminado está na casa do 15, 16. Aqui, nessa região aqui, onde estão os calibres, que é um daqueles que eu mostrei para vocês. Para fazer um calibre desse aqui, você já vai usar esse nível. Então, essa linha aqui da qualidade, tenho aqui um esqueminha para mostrar para vocês. Então, tem a qualidade 01, 01 até a 16, onde aqui eu tenho, nessa parte aqui, calibres para peças isoladas. Aqui onde a gente mais trabalha, com esses ajustes para montar rolamentos, elementos mecânicos. E aqui fabricação, por exemplo, laminados, fundições. Só aqui já para ir você se ambientando com essas informações. Então, os diâmetros fundamentais, qualidade de trabalho IT, isotolerância.
Vamos pular direto já para uma tabela para vocês já visualizarem uma seção de tabelas. Está aqui, ó, por exemplo. Outra tabela, são muitas tabelas. Tá? Vocês podem observar, vamos pegar uma tabela aqui já de cara para a gente já... Observem, ela tem uma parte aqui superior que é um diagrama em que eu tenho a linha central 0, que seria o zero nominal da peça. Vamos dizer que seja um diâmetro de 50 milímetros, é 50 milímetros. E aqui para mais e para menos é a tolerância, não é a medida total da peça não, é só uma fraçãozinha onde vou falar de tolerância. Tá? Então aqui ela está, olha aqui os diâmetros fundamentais lá. Aqui no caso deu 1,6. Essas tabelas vai ser usada para peças normalizadas, como por exemplo para rolamento, para chaveta, para anéis elásticos. Elementos mecânicos que já são normalizados. Aí, ó, de 3 a 6, de 6 até 10, e assim vai. A tabela vai até 500. Olha lá. Então, você vai ter que escolher qual é a linha da sua medida, de assim. E na vertical aqui, você vai ter a referência aqui, no caso dessa tabela aqui, é um furo base, Hzão 11. Olha só que interessante, Hzão maiúsculo, uma medida só aqui vai ser maiúscula e depois as outras minúsculas, porque aqui é o eixo. Você pode pegar a referência aqui, faz o furo, uma referência de furo base, Hzão 11. Depois você vem aqui, você quer montagens com interferência, tá aqui elas, ó. Veja que aqui o furo está nessa escala e a sua peça, que é o eixo, ela está aqui em cima. Quer dizer, aqui é uma montagem prensada. Aqui já você pode observar que ela vai ter uma coincidência com o zero dessa. Pode ser que elas sejam montadas com uma leve deslizamento ou leve pressão, mas elas podem também ser montadas com folga. E daqui por diante elas são com folga. Essa daqui vai, por exemplo, olha só, ela está abaixo da linha zero, então ela vai ser 100% com folga. E assim por diante. Quanto mais para cá, mais folga terá. Bom, isso é um exemplo da tabela. Depois de volta aqui, são várias tabelas. E vocês observem que nas tabelas, vamos pegar essa primeira aqui. Olha como são os números. Deixa eu pegar o foco. Olha só, vamos pegar aqui um diâmetro de 10. 10 seria esta linha aqui, ó, até 10. Até 10. Então, para o furo, Hzão 6, mais 9 e 0. Puxa, 9 o quê? Aqui que eu vou entrar com um conceito para vocês, que aqui está em micrômetro. Um metro é igual a 1000 milímetros. E 1 metro vai ser igual a 1 milhão de micrômetro. Puxa vida, vamos lá então. Então, quanto vale 1 micrômetro? Ele é igual a 0,001 milímetro. Então, 1 micrômetro é igual a 1 milésimo de milímetro. Então, quando eu ver lá na tabela mais 3 na tabela, vamos dizer assim, 0 e 3, está lá na tabela. Isso aqui, então, quer dizer para mim que é uma medida de 10 mais 0 mais 0,003
Então tem que acostumar em trabalhar com micrômetro, porque na tabela, vamos pegar a tabela aqui de volta, vamos pegar um outro número que está na tabela aqui, vamos pegar aqui, vai, sei lá, K6. Aqui, vamos pegar esse mais 10. Mais 10, o que seria mais 10 micrômetro? Mais 10 micrômetro nada mais é do que 0,010 milímetro. Então 10 micrômetro é 1/100º de milímetro. Desculpa o desfoque aqui. Voltando então, 10 micrômetro que está lá na tabela vai ser igual a 1/100º de milímetro. Se eu pegar lá na tabela e tiver 123 micrômetro, como que isso aqui eu posso pensar em milímetro? Vai ser 0,123 milímetro. Aí na casa aqui dos 100 micrômetros, você já está entrando na casa do 10º de milímetro. Então, viu esse número na tabela do livro, você já sabe que a vírgula vem 3 casas para a esquerda. Um conceito importante para a gente ter é o conceito de furo e de eixo. O furo é sempre uma medida interna e um eixo é sempre uma medida externa. Podendo ser redonda ou não, ok? Então, medida externa é um eixo. Esse aqui é um eixo, realmente. Estou falando o óbvio do óbvio, né? Mas essa rasgo de chaveta é uma medida interna. Então, é uma medida de furo. E a chaveta? A chaveta em si, ela também tem a tolerância dela, e ela vai ter uma tolerância de eixo. Então, esse conceito eu gostaria de que vocês pegassem, porque são dois conceitos importantes, porque nós vamos trabalhar com furo base e um sistema eixo base para fazer ajustes. Lembrando que sempre a gente está falando da montagem de duas peças, às vezes até mais do que duas, mas cada dimensão de cada peça ela tem a sua tolerância, né? Então, pensando aqui, tenho essa peça, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenha um alojamento de rolamento aqui, e aqui eu tenho o meu rolamento. É o meu rolamento. Estou pensando aqui que eu tenho uma medida de diâmetro. Esse aqui é uma medida de furo, ok? Ela vai ter uma dimensão X e depois nós vamos usar ou números, mas no caso aqui do livro a gente vai mostrar para poder aprender a utilização de letras e números. Então eu vou dar um exemplo aqui. Todo furo nós vamos usar letras maiúsculas. Vamos transformar isso aqui em número para não confundir. Tá? 50 H7. É H maiúsculo porque é furo. Mas o rolamento tem a precisão dele. Nós não vamos trabalhar com essa precisão. Quem trabalha é quem fabrica o rolamento. Ele também vai ter os 50. E vamos ver aqui. Ele vai ser um
H5. Ele é minúsculo porque é medida de eixo. Quando você não tiver uma montagem de peças normalizadas, você pode usar essa tabela aqui para pegar algumas referências. Vocês podem observar aqui. Aqui eu tenho lá os diâmetros fundamentais. E aqui eu tenho as zonas de tolerância, as letras. Observe que existem umas também que são junções de mais do que uma letra, para casos específicos. Ó. CD, EF. Observem que as medidas estão em micrômetro. Então, lembrando aqui, ó, menos 140 é a mesma coisa que dizer menos 0,14 milímetros. Ok? Bom, fica parecendo uma coisa meio estranho de usar, né? Realmente não é uma coisa tão intuitiva. Desculpe a falta do foco do meu celular, mas a gente vai se virando conforme dá. Eu gostaria só de passar para vocês que esse vídeo é para vocês terem, assim, despertar o interesse para vocês buscarem informação. Não dá para ensinar o conteúdo de um ano de curso num único vídeo do YouTube. Mas o livro tem muitas informações, como por exemplo tolerâncias para chaveta, para engrenagens, para a indústria férrea, muita coisa. E aqui eu acho interessante passar, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais me perguntaram. Tá, mas como é que eu preciso, sei lá, embuchar uma determinada peça? Então aqui eu tenho na página 81 uma tabela onde ele sugere, olha só, Hzão 11, Azinho 12, se você estiver usando o sistema furo base, a gente nem falou disso aqui ainda, ou o sistema eixo base, aí para quê? Peças móveis com grande tolerância e muito jogo, e assim vai. Por exemplo aqui, Hzão 11, C11, Czinho 11, peças móveis com grande tolerância e jogo. Aí, rolamentos em máquinas agrícolas e assim vão. Eles têm várias aplicações, só que não tem todas, né? Então você tem que ter um pouco de experiência e saber discernir para você poder aplicar. Mas ele já vai falando várias coisas. Fácil montagem, grande tolerância com pequeno jogo. No que é feito? No que é aplicado? Peças de máquinas agrícolas com eixos de pinos de trava parafusadas. Espaçadores de distância. Você vai usar a tolerância Hzão 11 e Hzinho 11. Por que são duas tolerâncias, né? Cada uma dessa aqui é uma tolerância, porque ele está falando da peça 1 e da peça 2. Da peça que tem furo e da peça que é eixo. Mesmo podendo ser um rasgo de chaveta e uma chaveta. Ok? E assim vai. A tabela continua. Tem uma quantidade boa aí de sugestões, de aplicações. Ó, virabrequim, biela, cruzetas. No final vai ter ajustes de precisão. Hzão 7, D 9, Dzinho 9. Aí, legal. Você pode ver que tem muitas aplicações. Não vai ter tudo, não vai ter aqui a resposta para todas as aplicações, mas para quem mexe com um projeto como eu, às vezes surge uma dúvida num determinado ponto
do projeto e você vem aqui e tira alguma ideia, vê qual que é as precisões, as tolerâncias que ele sugere e você calcula lá na tabela, pega as informações, transforma em número e você pondera e escolhe o que é o melhor para você. Esse aqui, por exemplo, já é uma tolerância já para montagem forçada, quer dizer, montagem com interferência. Hzão 8, Mzinho 7, assim por diante. Aí, quem quer fabricar máquinas, ferramentas, para fazer alguma coisa montada sob pressão, tá aqui as possibilidades. Ele dá algumas sugestões, você calcula e verifica o que é melhor para você. Lembrando que quais são os fatores para você escolher uma tolerância mais apertada, menos apertada? É o custo e também a parte técnica, por exemplo, a solicitação mecânica, se trabalha com vibração, com choque mecânico, se vai trabalhar em altas temperaturas, qual é a velocidade de funcionamento desse ajuste, se vai trabalhar parado, e quais são os materiais que ele vai trabalhar, se vai ter lubrificação forçada ou não, ou vai trabalhar a seco. Então, no livro vai ter vários capítulos que vai falar sobre outros temas que vão completar todo o arcabouço de informação para você ponderar e tomar a decisão. Não existe assim, já me perguntaram, mas não tem uma tabelinha simples que fale para mim quando aparecer o cliente querendo embuchar uma polia, qual é a tolerância que eu uso? Não, não existe, não é assim, tá? Tá aqui. Aqui é outra metodologia, já uma tabela para diâmetros a partir de 500 milímetros até 3.150. Pô, 3.150 milímetros é mais de 3 metros. Ok? Bom, vamos mostrar aqui neste outro livro, As Máquinas do Casillas. Página 516, vocês podem observar aqui alguns calibres, passa e não passa, tem calibres de rosca, e vocês podem ver que tem, aqui está sobreposto um com o outro, tem vários formatos de calibres. Então, aqui ele também exemplifica aquela parte de um ajuste com interferência ou com folga ou indeterminado. Aqui ele está chamando o sistema de furo único e eixo único, mas eu conheço como furo base e eixo base, o que nós vamos dar uma pincelada agora. Essa tabela é uma tabela que você pode utilizar, no livro aqui também tem, eu já mostrei para vocês. Esta tabela, quando você não vai usar uma peça normalizada. Quando você for usar uma peça normalizada, você vai partir para essas tabelas aqui. No livro aqui tem também, eu quero mostrar uma parte que eu achei interessante. Legal. Olha aqui um esquema importante para vocês entenderem o significado de eixo base e furo base. Aqui tem um esquema de um furo, em que eu tenho a linha 0, quer dizer, a minha dimensão nominal. A dimensão nominal pode até ser quebrada, tá? Ela não precisa ser redonda, tipo 50. Poderia ser 51,6, contanto que seja a sua dimensão nominal. E observem que eu tenho aqui as letras maiúsculas, por se tratar de um furo. Da mesma forma, aqui do lado eu tenho o sistema eixo base, em que eu tenho a representação de um eixo, e eu também tenho letras de A até Z, só que aqui minúscula, por se referir a uma dimensão externa, no caso aqui de um eixo. Poderia ser uma chaveta, por exemplo. Bom, uma peça normalizada, como por exemplo um rolamento, ele é fabricado na sua parte externa como eixo base e na parte interna como furo base. Olha só. Então a parte interna do rolamento, ela é Hzão
alguma coisa. Eu até na última fração do vídeo, eu errei e coloquei Hzinho para o furo interno, aqui para o furo interno, mas eu errei, tá? Acaba confundindo, que é muito detalhe. Mas observe que a letra H, a parte inferior dela coincide com a linha 0. Coincide com a sua dimensão nominal. Então, por exemplo, que nem no furo do rolamento, no centro dele, ele vai ser a dimensão nominal, e se o fabricante errar, ele vai ter que errar para mais um pouquinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse furo aqui, que é de 55 milímetros, ele vai ser 55 milímetros mais alguma coisa se ele não vier no 0. A precisão é bem grande, hoje as máquinas melhoraram muito, então rolamento é na casa aí do milésimo de milímetro. Então, por exemplo, aqui, esse furo é de 55, vamos dizer que eu meça aqui corretamente, com um aparelho adequado, ele vai dar 55,001 milímetros. Em compensação, a parte externa dele é feita em eixo base, é uma dimensão externa. Então, observe a letra H. A letra H é muito importante, vocês vão ver que ela está sempre lá nas tabelas para utilização de peças normalizadas. Deixa eu ganhar o foco aqui, desculpem. Legal, olha a letra H. A letra H sempre vai ser a letra que vai coincidir com a linha 0 do meu valor nominal. Lembrando que o valor nominal não precisa ser um valor redondo. Pode ser, por exemplo, 29,1. Pode ser. Em determinadas situações, a gente tenta, quando a gente faz um projeto, a gente tenta simplificar e fazer medidas redondas, mas se for necessário para uma determinada situação, a gente pode colocar um valor nominal com vírgula, né? Vírgula, algum décimo, até centésimo, se for o caso da aplicação, né? Então, observe que a letra H é muito importante, tanto para o sistema furo base, como para o sistema eixo base. Tá? Vocês vão ver que essas tabelas, deixa eu prender aqui, vocês observem que as tabelas, quando você trabalhar com peça normalizada, a gente vai trabalhar com esse tipo de tabela, em que a primeira coluna, aqui ele está me dando uma referência. Uma é letra maiúscula, o resto é tudo letra minúscula. Isso quer dizer que é um furo base, então eu vou usar aqui um sistema de furo base. Essa tabela que eu poderia usar, por exemplo, para fazer eu não tenho rolamento aqui, eu não tenho o sistema furo base na parte interna, então a parte interna eu vou usar um tipo de tabela dessa, em que eu vou usar esses aqui, ó, essas colunas para escolher a precisão do meu eixo, que será montado lá. Aí eu vou escolher, por exemplo, se eu quero com interferência ou com folga, de acordo com a minha aplicação. Aqui ele está falando que o furo do rolamento, olha só, aquele rolamento é de 55, está nessa linha aqui, ó, 55. Ele vai variar de 0, quer dizer, 55 cravado, mais 19 micrômetro. Isso quer dizer, então, que um rolamento, se ele for produzido com H6 no seu centro, se for isso, então ele pode vir a ter, por exemplo, uma dimensão máxima de 55,019 milímetros. Hoje os rolamentos são produzidos com muito mais precisão, então é na casa só do, por exemplo, 1 micrômetro, 2 micrômetros, de acordo com cada tipo de rolamento e sua qualidade, ok? Mas aqui, por exemplo, eu já posso, sabendo mais ou menos qual é o sistema do meu rolamento, eu já venho aqui e já posso selecionar qual é o eixo que eu quero que ele monte com interferência, por exemplo. Eu quero que ele fique preso no eixo. Então, por exemplo, esse rolamento, que vamos dizer que ele vá até mais 19 micrômetros, você vai selecionar, por exemplo, aqui, ó, o eixo ele vai ficar maior que o furo. T5, vamos ver.
ele está aqui, né? Tá nessa casa. Então você pode usar essas tolerâncias, olha só. O seu eixo vai ser 55,066 até no máximo 55,079. Se você usar esta qualidade de trabalho para o seu eixo. Não existe, você que vai ter que escolher qual é a sua aplicação, o que você quer. É lógico que o livro dá algumas bases, algumas sugestões, mas o know-how do projetista conta bastante. Então, voltando aqui ao Casillas. O Casillas ele é mais simplificado, mas ele é bem interessante para fazer a parte mais prática. E aqui ele deu essa página que eu gostaria de mostrar para vocês, página 520 e 523, bem legal. Então, de um lado aqui, eu tenho os Hs, Hzão 7, Hzão 8, Hzão 11. Isso quer dizer que essas tabelas aqui, você está usando o furo base. Você está, vamos dizer, fixando o seu furo no zero para mais alguma coisa de tolerância. E você vai ajustar o seu eixo de acordo com o que você quer. Desse outro lado eu tenho ao contrário, aqui eu tenho o eixo base, aí ó, Hzinho 6, já é letra minúscula, Hzinho 8, 9, Hzinho 11. Legal, e aqui, por exemplo, vamos lá. Se você quiser, por exemplo, um furo Hzão 6, é um furo preciso. O rolamento, acredito que deve ser Hzão 5, Hzão 4, ele é bem mais preciso do que isso aqui. Quanto menor o número, mais preciso é. E olha só, aqui ele sugere, você quer ajuste forçado duro, N5 para o eixo. Ou leve, M5. Aí você tem que ir lá na tabela, procurar o diâmetro seu, ver aqui a classe que você quer de qualidade e achar os números para você utilizar os números para fabricar a peça. Ou para você fazer o projeto do seu desenho, lá você quer os números, você quer fazer alguma conta para você ver o quanto tem de interferência na montagem ou interferência mínima. E assim você quer, por exemplo, você quer pegar o rolamento, o Hzinho então é uma dimensão de eixo, então é uma dimensão externa, uma dimensão de eixo, não é de furo aqui não. Então essa página aqui você vai usar para a parte externa. Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero aqui o Hzinho 5. Mas eu vou me ater aqui. Eu quero então pegar e fazer um alojamento para a capa externa do rolamento. Forçado leve. Mzão 6. Então o furo que eu vou fazer na peça lá eu vou usar um Mzão 6. E aí tem que ir lá nas tabelas. Tá? Tem várias tabelas, você vai ter que achar lá, nós selecionamos, né, Hzinho 5, então você vai precisar da tabela que tem a referência de eixo base Hzinho 5, vamos procurar ela. Elas são tabelas mais simplificadas do que a que está no livro está mais completa. Mas só para exemplificar, vamos achar ela aqui, ó, tudo Hzão 7... Elas vão sendo agrupadas em Hzão 11. A primeira coluna aqui sempre é a da referência. Hzinho 6. Então essa aqui deve ser Hzinho 5, aqui do lado. Ó. Aí, Hzinho 5. Vamos pegar então, o diâmetro lá do meu rolamento é 120. Difícil é ler a letrinha minúscula aqui, né? Tá aqui, ó, 120. Então o rolamento ele vai ter uma capa externa que vai estar no zero para um pouquinho menor. Então a capa externa ela vai ter lá 120 no máximo, mas ela pode ser um pouquinho menor de 120. Ela pode estar com 119,00. Desculpa, deixa eu medir aqui só para vocês verem.
mas é quase 120. É uma fração muito pequenininha. Vamos ver se a gente pega aqui uma... Embora o equipamento não tenha a escala milesimal. Olha lá. 119,96. Com essa precisão aqui está me dando 4 centésimos menor. Ok? Então, se você quer selecionar uma montagem com interferência, e observe que essa tabela aqui, como é mais simplificada, ela não te dá a parte superior aqui do esquema. Então vamos aqui para o livro agora e vamos achar a outra tabela, Hzinho 5. Tá aqui. Hzinho 5. O meu diâmetro é de 120. Então olha lá, o rolamento ele é zerado até o 120, mas ele tem uma tolerância negativa de 15 micrômetros. Ok? E aí agora aqui eu vou selecionar. Essa aqui é como se fosse a capa externa, o nominal dela aqui não é 0, é 120, né? Mas eu vou querer fazer um alojamento. Se eu fizer um alojamento assim, por exemplo, ó, ele vai ficar folgado. Esse aqui com certeza vai ficar folgado, porque ele sempre será maior do que a maior dimensão externa do rolamento. Então, se eu usar um Gzão 6 para o alojamento, que é um furo, por isso é maiúsculo G, vai ficar folgado o rolamento. Dependendo da situação, isso aqui é interessante ser usado. Mas eu vou querer pegar aquele rolamento e fazer um projeto em que eu vou ter 100% de interferência, para ele ficar preso e nunca soltar. Bom, se eu sei que o meu rolamento aqui, o máximo dele, quer dizer, ele vai ser, a menor dimensão dele vai ser 15 micrômetros para menos do 120. Vamos pegar aqui, por exemplo. E se eu pegar, por exemplo, P6, olha aqui, se eu pegar P6, o meu alojamento vai ter menos 30 e menos 52 micrômetros. Ele sempre será menor que o rolamento. O importante para o rolamento é não deixar ele também muito preso, a ponto de você esmagar comprimir demais o anel externo e começar a deixar o rolamento trabalhar preso, né? Então você pode talvez pegar e trabalhar então com R6, Rzão 6. Vamos ver se ele vai me dar uma tolerância aqui apertada aqui. Olha só. Ele deixou mais apertado o anel externo ainda, ele ficou mais negativo. Então, posso vir para cá. Olha só essa daqui. Se eu usar Nzão 6, vou achar a linha aqui que eu preciso de focar. E preciso também conseguir mostrar para vocês. Olha só, essa é a linha aqui, né? 120, então eu tenho menos 15. E o meu furo vai ter... O maior tamanho dele vai ser com menos 16 micrômetros, até menos 38 micrômetros. Eu vou desenhar isso aqui agora e vou colocar as numerações para vocês entenderem numericamente, porque aqui na tabela complica um pouco, né? A gente tem que fazer umas continhas de cabeça, mas é mais ou menos assim. É o projetista que vai selecionar qual é a coluna que ele vai usar. Não vai ter uma informação. O que vai ter, por exemplo, é o que estava lá no livro que eu mostrei, que ele sugere algumas coisas, mas você tem que aferir, verificar, fazer as contas, né? Ele sugere algumas coisas que eu mostrei nessa página aqui. Ele sugere, você quer ajuste a pressão, forçado leve, aderente duro, deslizante, semi-rotativo, rotativo leve, rotativo forte. Aí você consegue, através das tabelas, converter essa sugestão para os números, para você fazer no seu projeto,
E depois você ainda pode fazer contas para você verificar quanto de folga que você vai ter, quanta folga mínima, folga máxima, ou interferência mínima, interferência máxima. E de acordo com a sua aplicação, que vai depender da carga do rolamento, você vai ter vibração, temperatura de trabalho e assim por diante, você vem na tabela, nas tabelas, são várias, e você vai usar isso para fazer o projeto. E aí, na sequência, ele também dá alguns outros exemplos, algumas ideias, tem outras tabelas. O assunto é bem interessante porque parece simples no começo, né? Mas quando você começa a trabalhar com um projeto e começa a trabalhar com detalhes mais precisos, aí, dando exemplo aqui de um calibre passa e o outro lado dele não passa. A diferença da dimensão daqui com a dimensão daqui desse calibre, a diferença é a minha zona de tolerância para essa dimensão. Então, com um aparelho desse aqui, a pessoa na produção consegue calibrar a peça, né, sendo produzido em série, mas esse equipamento aqui de aferição é só para ele dar o ok se a peça está fabricada dentro da zona de tolerância para cumprir o projeto. E aqui é outro exemplo para furo. Furo passa e não passa também. Então, um calibre para externo e um calibre para interno. E aqui entra os blocos padrões. Aí já é outra continuação. O assunto é bem vasto, bem interessante. Vamos colocar isso no papel aqui. Bom, moçada, agora aqui eu desenhei aqui o rolamento, tá? É como se ele fosse montado aqui e depois esse eixo aqui ele fosse montado aqui, tá? Então eu selecionei a montagem por interferência tanto para montar no alojamento quanto no eixo. Então, sabendo que essa é uma peça normalizada, a gente vai usar as tabelas, são essas daqui. Eu usei essa tabela aqui para o furo, que é um furo do rolamento H 6. Fiz uma ajustagem de N5, com a coluna N5, eu queria uma montagem 100% com interferência. E saiu aqui, diâmetro nominal 55, então assim eu posso fazer um desenho e colocar diâmetro 55, Nzinho 5. E aqui estão essas informações muitas vezes não estão no desenho. Você vai ter que usar a tabela para chegar nessas informações. Por isso eu não gosto de usar nos meus projetos, eu uso o mínimo possível essa informação. Eu uso direto número mesmo, para não ter confusão, não ter que usar tabela, fica mais fácil de pegar o desenho e sair produzindo. Então essa dimensão aqui ficou com uma precisão N5. Lembrando que o furo aqui eu considerei uma precisão de H 6, então é um furo base. E para a parte externa eu coloquei aqui um diâmetro nominal de 120, a precisão que eu selecionei para trabalhar com 100% de interferência N 6. Nesse caso aqui, como a base é o diâmetro externo, então isso é um eixo base. Então eu usei a tabela H5. Fui lá na tabela H5, peguei as informações, está aqui H5. Então é o meu eixo base. E eu usei para a parte externa N6. Cadê? Aqui, N6, fui aqui, peguei as informações numérica, elas estão em micrômetro, e aqui ficou então eu tenho que produzir o alojamento do meu rolamento neste intervalo aqui, de 199,962 até no máximo 199,984 para conseguir a qualidade da montagem que eu selecionei. O projetista precisa saber qual é a qualidade que ele quer. Por exemplo, aqui eu poderia, já que o meu equipamento de medição não alcança a casa do milésimo do milímetro,
eu posso dar uma arredondada de acordo com o queira. Então assim eu posso ir fazendo. Sendo que num projeto, muitas vezes, a gente não precisa de usar as tabelas, um pouco da experiência de cada um. Aqui eu tenho, por exemplo, uma medida de 29. Como eu não quero, por exemplo, que o rolamento fique nunca um pouquinho para fora, eu posso fazer simplesmente um mais 0,1. Então aqui eu vou ter um dimensionamento simples, não preciso de tabela. Então, de acordo com a necessidade do projeto, eu vou lá e seleciono. Então, num projeto mecânico, a maioria das tolerâncias você vai fazer da sua própria cabeça. Só que às vezes você precisa de cair numa aplicação mais específica, que você precisa ter uma garantia maior, por causa da aplicação, de ser mais precisa, de ter mais exigências mecânicas, aí você precisa apelar para o livro e ter uma boa referência. Então, esse livro aqui foi editado em 1977. Acredito que ele ainda é bem atualizado. Algumas coisas já devem ter sido alteradas nas normas. Mas eu achei ele lá num sebo aqui no centro por R$25. Essa é a editora. Os autores eu já passei. É isso aí, pessoal. Eu sugiro a vocês sempre investir em livro, investir em conhecimento, tá? Se tiver na dúvida aí de fazer um curso no Senai, não pense duas vezes, se matricule, vai lá estudar. Isso é muito importante, a sua capacidade profissional vai sempre ser aprimorada. Está na dúvida de fazer uma faculdade de engenharia mecânica ou qualquer outra engenharia? Não pensa duas vezes não, se matricule e manda ver. Se tiver que passar no vestibular, estude para passar no vestibular, porque estudando que a gente consegue fazer cada vez coisas mais difíceis. Isso aí, moçada, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, contribua com o canal. Forte abraço!